Fala pessoal, vocês estão bonzinho? Bem-vindo ao canal da TechSlab. Hoje é um pouquinho diferente, mas deixa eu me apresentar primeiro quem não me conhece. Eu sou o Valtinho, eu trabalho junto com um time de infraestrutura, né? Mas por que tá um pouquinho diferente? Vou trazer até aqui a ideia já, que na verdade me desafiaram, na verdade. Foi uma conversa meio esquisita, a gente tava montando já os próximos episódios, tal, o conteúdo, né? E aí vieram com um desafio. E tem uma amiga minha que falou uma coisa que eu nunca esqueci, cara, assim, o problema só é seu se você não compartilha. Então, eu quis compartilhar com outras pessoas que também compartilham desse olhar diferente, esse olhar inusitado que a gente vai trazer aqui hoje pra vocês. Então eu espero realmente que hoje a gente venha conseguir desfrutar, mas eu vou deixar cada um aqui se apresentar aqui, né? Então eu vou começar aqui com a minha co-host, nossa primeira participação. Opa, tudo bom com vocês? Tudo certo. Então tá bom. Meu nome é Camila, eu faço parte do time de gente de gestão da TechSlab, sou formada em gestão de recursos humanos, sou da área da psicologia, então eu vim bater um papo aqui com o pessoal sobre gamers, tecnologia, vim aprender e vim aí conduzir o que for necessário e vambora. Show de bola. E claro, não teria como não tratar desse assunto, que ela já deu um spoilerzinho, falar sobre games mesmo. Na verdade o desafio foi esse, porque qual que foi a conversa aqui rapidinho? O que falaram? Ah, vocês falam de tecnologia, cara, business, atende o cliente, vocês se importam, vão pra cima e tudo mais, mas e aí? Quando é que vocês vão falar de coisa boa? Mas a parte de entretenimento, parte de tecnologia, mais voltada pra parte de games mesmo, voltada pra esse olhar, né? E a gente, cara, a gente é agraciado de ter um time de estrelas, né? Então hoje eu consegui trazer uma celebridade na TechSlab, né? Que é, vou deixar aqui o nosso queridíssimo Heitor se apresentar, bora lá. Olá, tudo bem? Eu sou o Heitor, sou do time de infraestrutura junto com o Walter, então eu trabalhei na parte técnica de análise de infraestrutura e redes e também de gerenciamento de redes. Mas também sou um gamer. É um gamer. E sou o gamer da TechSlab lá, então geralmente a gente troca muito assunto sobre games no nosso dia a dia. Mesmo fora do nosso ambiente profissional, mesmo no dia a dia ali, cara, todo mundo, eu acho que a grande maioria, ainda mais hoje, né, tem ali um negocinho gamer, tem ali uma coisinha. A gente tava brincando até um tempo atrás assim, eu falei, cara, o cara que fura o buraco na rua pra arrumar um cano, o cara chega em casa, o cara tem um console lá top, e ali ele desestressa, ali ele vira um personagem, ali ele se realmente se conecta, e a gente veio discutir um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, vamos começar aqui nossa hora de conversa, porque, assim, o primeiro desafio aqui pra gente conseguir trazer aqui, no caso, são as idades. Não vou falar da minha idade, a Camila pode falar dela se ela quiser, né? A cara dela já, né? Mulher nunca revela. Nunca revela, né? Mas qual que é a ideia aqui? Vamos tentar construir aqui, a gente tava pensando sobre isso, né? Eu falei, cara, a questão de diferenças, até mesmo de culturais aqui, da parte de games mesmo, né? A parte de evolução mesmo, né? Mas, assim, honestamente falando, cara, meu pai tinha umas manias meio aleatórias. Sempre queria muita tecnologia e era difícil de ter. Então, eu vou entregar minhas idades, né? As minhas idades, né? Eu tenho várias, né? A minha idade é Cara, eu vim de console. Exato. Cara, eu acho que nós todos já vemos da época do console, né? Eu também jogava muito PlayStation 2. Ah, mas você já começou do novinho, já não. Eu comecei no PlayStation 1, mas eu já era muito pequeno. Então, então a idade que eu lembro que eu tenho memória afetiva com videogame, games, começou com PlayStation 2. Mas depois de um tempo, eu acho que eu dei uma parada. Porque era mais um molecão de rua, futebol, essas coisas. Mas eu voltei muito forte no mundo gamer depois da pandemia, que foi o tempo que a gente ficou em casa, e nesse tempo foi o tempo que eu comecei a construir o computador. Eu já trabalhava com tecnologia, então eu já tinha conhecimento, mas eu não era o cara que ficava muito jogando. Por exemplo, Xbox One, esses consoles dessa geração que era atual, eu não cheguei a ter. E não jogava muito. Então eu já fui um gamer que começou na era do computador, e não de console como você. Até que a gente brinca na TechSlab, eu falo com os seus jogos que você gosta. Não vamos entrar nesse mérito aqui, que meus jogos, a questão não é tempo, é qualidade, entendeu? Não, mas não é que nem, ó, cara, eu tive Atari em casa. Cara, eu tive Phantom System, acho que ninguém nem conhece esse console. Eu sou um deles, né? Não, o Phantom System era paralelo ali, ele era uma competição, uma forma diferente do Super Nintendo, né? Aí do Phantom eu fui pro Master System 1, Master System 3, que tinha um Alex Kidd na memória e tudo mais. Cara, do Master System a gente foi pro Mega Drive, aí separa os grupinhos, né? Tinha o grupo Nintendinho e o grupo Tectoy, né? Que era o som. Era o Microsoft e PlayStation hoje, ou não? Tipo isso. Tipo assim, vai o Xbox com a Sony, né? Ali no caso, a Microsoft é Sony no caso, né?
Então, tipo, eu fui pra linha já pra Tectoy, então Sonic e tal, beleza. Aí lá na frente, aí no caso, eu até brinco com o Sara, eu falei, aí a gente ficou pobre, a gente tinha mais como comprar videogame. Aí começamos a pegar videogame e precisar dos outros. Né? Quem nunca fez isso? Pegar console, né, cara? Tipo, final de semana, vai tudo na casa de alguém, leva um console. Ou quem nunca teve aquele amigo que era mais bem de vida, e todo mundo se juntava, posso ir na sua casa, todo mundo ia pra lá. Só porque ele era muito legal, né? Nem questão do console. Exato. Não, a gente gostava muito dele. Não, cara. E aí foi pro Nintendo 64, que foi um boom, né, cara? Que mudou tudo, né? Tipo, o Nintendo 64 com a configuração, o gráfico e tudo mais, né? Aí depois de muito tempo... Aí depois do Nintendo 64, aí eu fui pra computador. Aí eu me encontrei ali no PC e tal, beleza, né? Só que o problema é que, tipo assim, peça era muito cara pra conseguir deixar a máquina rodar, né? Mas a gente se divertiu bastante ali, cara. Na época do MS-DOS, ali, o Quake, Duke Nukem, Hot, que é muita coisa legal que a gente fazia ali na parte de computador, no caso ali. Eu acho que era muito específico até, porque a questão placa de vídeo, eu acho que naquela época, assim, o pessoal não tinha muito conhecimento pra fazer a compra e ter no computador. Então o pessoal jogava no computador que tinha. Não era um computador específico pra jogos como a gente faz hoje em dia. Não. Eu acho que era assim. Na época era 256 as cores. 256, 16 bits, mas, por exemplo, 32 bits. Você jogava o seu computador, você tinha só o computador pra jogar, ou você tinha um computador que você montou? Não, era isso mesmo. Era um computador, tipo, uso geral e você faz. Não, era essa a resenha. E o desafio não era você jogar, o desafio era você fazer rodar o jogo. Exato. Né? E aí você fica bom. Virou uma técnica de como você consegue pegar um jogo super parrudo e fazer rodar numa maquininha simplesinha. Tem até vídeo no YouTube que fala sobre isso. Jogos fracos que rodam, não sei o que das né? Já salvou muita gente por aí, né? Mas assim, aí eu fico aqui perguntando assim, na minha mente aqui no caso, é que o Sara falou que a gente só podia vir se a gente trouxesse um adulto. Aí a gente trouxe a Camila, né? E aí, Camila, você jogava, você não tinha jogo, como é que era? Porque você tem seus irmãos têm console, né? Sim, meu irmão até hoje tem console também, ele tem o Xbox, e aí ele joga, então, assim, é bem específico o que ele gosta, né, os jogos que ele gosta, e aí eu realmente sempre vi ele jogando, né, então... Você não jogava? Eu jogava algumas coisas, sim, então tem alguns jogos que eu já joguei, como, por exemplo, o jogo de luta... Não, peraí, a gente tá falando do profissional de ingestão, né? Sim, então jogo de lutinha, né? Também um pouquinho de Crash, Mario, então esses tipos de jogos eu já joguei, sim. Arcade mesmo fazem, né? Exatamente. Mas legal, aí a memória afetiva que eu realmente tenho é exatamente o que vocês comentaram, né? A gente ia pra casa de vizinho, jogava lá e era muito legal nesse sentido, porque às vezes travava e tinha que assoprar literalmente, né, o cartucho, cara. E eu acho que era essa visão, assim, que eu tenho desde então, né? Desde a infância até quando eu cresci, então foi bem, bem legal. Gente. Interessante. Esse é um jogo também que... Não tem PlayStation 2. Os jogos... Não, PlayStation 1, o Crash, né? Crash o Crash é PlayStation 1. É verdade. Então já teve, mas... Então, na sua construção de console mesmo, você não pegou, então, jogos que não tinha como salvar, por exemplo. Porque se você começou no PlayStation 2 já... Eu já tinha um memory card. Então eu não tinha. Então você não sabe o que é zerar uma fita e acabar, porque não tinha como resetar. Não faço ideia, Walter. Não faço ideia do que você tá falando. A gente tinha uma gata desgramada, chamada Naná, e a gente tinha um Mega Drive. E, mano, pra jogar o Sonic, por exemplo, não tinha o que fazer. E jogava eu, meu irmão e minha irmã a madrugada inteira, cara. E, no silêncio, escondido, porque a gente tinha que dormir e não podia. E aí, na última fase, robô grandão lá, mó feliz, a gente mostra, vai, como você consegue, tá, beleza. Aí a gatinha, que era quentinho, meteu a pata no banco. Nossa, cara, a gente queria matar aquela gata, né? Lógico que a gente não fez isso, né? Até porque fique registrado no YouTube, ela morreu de idade mesmo, né? A gente não fez nenhum maltrato com o animal, mas vontade não faltou, né? Mas a gente viveu isso. E é legal porque, assim, até pra ser interessante a mentalidade da galera que jogava naquela época pra hoje também, né? Eu não sei se cabe esse terminologia de facilidade, essa questão de tipo assim, de começar e terminar, não sei. Eu fico pensando assim, né? Olha, eu com um papo de velho de novo, né? Porque, pra ver, né? Que nem, vamos supor, antigamente você tinha a demanda do jogo era o quê? Era fase, começa com uma fase de fácil e você vai tendo uma progressão pra você conseguir fazer. É essa a graça. Beleza. Só que também tinha a questão que não podia parar. Porque se parar, né, começa do zero, não tinha o que fazer, né? Em contrapartida, alguns jogos começaram a trazer o que chamava de password, né? Então, tipo, você passava uma fase, vinha um códigozinho, você anotava o código, e aí quando você começava de novo, você colocava aquele código e você conseguia voltar,
Você também não viveu também isso. Não peguei essa época, Cara, eu imagino que hoje em dia isso também não faz, funcionaria, não, porque qualquer Google você teria isso na informação. Exatamente, né? Então a gente tinha isso, então que tinha um joguinho, cara, que era o do filme True Lies, com o Arnold Schwarzenegger, o jogo do filme, e tinha as fases, e tinha isso e tal, né? E cara, era muito louco, assim, tipo, e esse jogo meu pai jogava. Nossa. Não, assim, cara, era o rolê da noite, assim, então, assim, porque tinha um adulto em casa, então aí a hora era, vai que vai, né? E a gente jogava, então tinha o True Lies, o Tiny Toon, o Top Gear, se não me engano, também tinha a questão de fase, mas por quê? Porque não tinha tecnologia pra conseguir armazenar informação, né? E a gente só começou a ter eu não joguei GameCube ou Dreamcast. Eu não lembro se eles tinham já a parte de armazenamento de dados pra conseguir salvar, que nem no Nintendo 64 tinha lá o memory card. Já Isso, tinha, né? tinha. Mas era caro. Pra caramba, né? Isso. E você tinha que escolher, ou ele vibrava o joystick ou salvava, né? Porque era o mesmo lugar de encaixar, né? Mas não tinha isso. Mas dessa geração, por exemplo, que nem... Aí até a gente conseguiu aqui um debate aqui hoje. Sabe o que tem a ver hoje com a construção que a gente tem hoje, por exemplo? Né? Porque assim, na minha formação, quando criança, eu tinha que começar uma coisa e tinha que terminar. Hoje a gente vê muita demanda, muita coisa acontecendo com essa geração e realmente assim, não, eu faço depois, eu não faço, eu largo. Sabe que tem a ver? Sabe que até a construção dos jogos hoje também tem a ver com isso também? Vou falar com a psicóloga. Bom, apesar que assim, hoje em dia, os jogos têm, né, uma parte de competências, enfim, eu acho que tem sim essa parte de começo, meio e fim, metas também que você tem que estabelecer. Eu acredito que antigamente, né, eu acho que tinha sim essa parte de começo, meio e fim, mas eu acho que ainda permanece, Walter. Sim, né? Eu acredito que sim. Pela facilidade. Mas é assim, e aí, e você? Que nem hoje você teria paciência pra começar um Sonic da vida? Olha, vamos lá. Atualmente eu acho que mudou muito pra mim, tá? Porque antigamente, assim, a gente não tinha quantidade absurda de jogos e conteúdo que a gente tem com muita facilidade. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser jogar um jogo, eu posso jogar o jogo que eu quiser. Se quiser. Porque eu encontro com muita facilidade. Então, quando eu era criança, eu tinha mais tempo também, eu tinha mais vontade. E eu só tinha, por exemplo, um CD. Então eu tenho que jogar isso, eu tenho que fechar isso. Hoje, eu começo os jogos e eu não termino alguns. A não ser que eu goste muito do jogo. Então... Que tipo de jogo que você gosta muito, tipo, de gênero? Eu acho que eu gosto de bastante coisa, né? Eu só não gosto de duas coisas. Jogos pós-apocalíptico e jogo de zumbi. Porque eu também tenho um pouco de medo desse tipo de coisa. Então eu não jogo. Mas então, muitos tipos de jogos jogo. Jogos online ou jogos de campanha também, eu jogo bastante. Mas então, por exemplo, eu tenho meu computador hoje em dia, eu tenho lá 10 jogos instalados pra jogar. E às vezes eu começo falando, o que eu vou fazer? Muitas vezes eu paro, fico lá e não acabo jogando nada. Bem-vindo ao mundo adulto, né? Eu não sei se é por isso também ou por causa que a gente tá adulto, a gente tem mais responsabilidades do que era criança. Então, também o leque de opções, a quantidade também atrapalha. É uma verdade. Eu não tinha muita fita. Exato. Eu tinha aquilo, você tinha que se virar com aquilo e, tipo, paciência. O jogo era chato ou não? Cara, é o que tem. O máximo que você consegue fazer, que na época era bom, é o quê? Era network, né? Que aí você tinha que trocar a fita com alguém. Pronto, resolvido. Mas aí você termina, quando você começa, por exemplo, um jogo que você gosta muito, até você comentou, né? Se eu gosto muito, aí eu acabo terminando ali, né? Mas a lista é muito pequena dos que eu terminei e dos que eu comecei. Então eu tenho uma lista ali, quando a gente for entrar no mérito jogos... Eu conto um pouco sobre a minha experiência com esses jogos. Cara, então, Não, mas é interessante que nem que você falou, né? Eu lembro quando a gente montou uma máquina, né? E, cara, no dia que a gente montou a máquina, eu parecia uma criança no jardim de infância. Cara, eu acho que eu baixei uns 15 jogos. Em jogo pesado, e um monte de... Beleza, cara, acho que eu joguei um jogo. E ficou lá, largado o jogo lá, coitado lá. Eu falei, eu entendo bem como que é, porque eu também assim. Pela ansiedade e tal, tipo de coisa, né? Mas daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta. Então, mas que nem, eu curto pra caramba jogo de fase mesmo, né? O jogo antigo, jogos de campanha. Jogo de campanha, esse tipo de coisa, né? Então vamos trazer na definição. O que é um jogo de campanha? Vamos lá. O jogo de campanha que eu defino pra mim é porque, assim, hoje em dia tem muitos jogos online, que são jogos de computador que a gente joga com o pessoal online, o time. Multiplayer ali e tal. Então, o que eu defino de campanha é o jogo básico. A gente vai passando fase, Assassin's Creed, God of War. Um modo história, por exemplo. Um modo história, isso. Perfeito. Você definiu o que eu queria dizer com campanha. Entendi, legal, bacana, né? E pior que assim, né? A gente tem visto que é uma tendência e assim, sumir.
né? Tipo assim, ainda tem jogos que trazem a ideia de história, mas você vê que cada vez mais sempre tentando trazer ou puxando ali a ideia de multiplayer pra conseguir jogar. Aí, não sei, né? Aí tem agora a tentativa de fazer o modo história multiplayer, né? Tem bastante jogo. Tem bastante, né? Que nem, por exemplo, uma das séries que eu, cara, eu sou apaixonado, eu joguei todos e eu acho que eu joguei inúmeras vezes, nos jogos que você me julga, né? Que é o Splinter Cell. Né, o último Blacklist, por exemplo, tipo, tinha o modo campanha, né, então o modo campanha todos têm, mas assim, o modo multiplayer, e é legal porque assim, cara, você só conseguia acessar ou fazer algumas coisas nos jogos se você tivesse jogando em co-op, né, ser cooperativo. né, cara, e era sensacional, né, o ruim é que ninguém queria jogar aquele jogo comigo, então tipo, era muito desafio, o desafio não era nem jogar com alguém, né, o desafio era alguém ter o jogo pra conseguir jogar comigo, era meio frustrante, né, então inclusive vou até deixar aqui um desafio, quem você que tem aí em casa aí, joga comigo, Splinter Cell, né, e até uma coisa interessante que você falou aqui, né, questão da variedade, a quantidade, né? Antigamente, cara, você tinha que ir lá comprar um jogo, né? E a gente tá usando aqui os termos legais porque o certo era você comprar, porque, cara, dá um trabalho, dá uma pega. Imagina, eu vou até aqui entrar no mérito do desenvolvedor, né? Cara, é um trabalho absurdo né? E a gente tinha a vontade de ter, então tinha aquelas facilidades ali, né? Algumas formas não muito... Estamos falando do PlayStation 2, certo? Exatamente, cara, que foi o auge da criatividade para reprodução de mídias não legais, né? Gostou da forma que eu coloquei? Ficou bem apropriado, né? E tipo assim, e justamente em função aí, até que demorou para as grandes desenvolvedoras entenderem que assim, cara, tá caro, tá difícil dos caras fazer. E hoje, com a questão da internet, em questão das lojas que tem online, por exemplo, é um boom, né? Isso, da gente ter essa quantidade de jogos, hoje a gente tem muitos estúdios individuais. Então, por exemplo, são os que eles chamam de jogos indie, que são estúdios pequenos, privados ali, não são de grandes indústrias. Então a gente tem muitos jogos sendo feitos e distribuídos. Então, não são jogos muito complexos ou com aquele gráfico exuberante, mas tem uma história legal, tem ali a música do jogo é legal e o pessoal gosta de jogar. Então a gente também tem essa variedade de jogo. Não, é que eu falo assim, que nem tem os jogos clássicos, por exemplo, vamos supor que nem GTA. GTA vai sempre ser caro, não importa, né? Não importa. E o pessoal compra, o pessoal faz fila pra conseguir, às vezes até pra ter a mídia, pra dizer que tem o mapinha na parede. Eu lembro quando lançou o GTA V, cara, meu cunhado, ele comprou a mídia pro PlayStation, né, era PlayStation 4, que quando ele comprou, e cara, tinha um mapa da cidade, não sei o quê. Tinha dentro da capinha uma né, cara, e tipo assim, ele tem até hoje, e assim, e a ideia do item de colecionador, né, que fala, né, tipo assim, a ideia de ter aquilo, porque depois, lá na frente, isso vai valer alguma coisa. Não que depois ele vá vender, alguém vai vender. Mas, assim, eu falo pela facilidade, mas, assim, engraçado porque tem essa nuance, né? Então, hoje a gente tem lojas importantes, como colocar. Vou colocar aqui algumas que eu lembro aqui, a Steam, Epic Games, GOG, Nuvem. Mas a principal é Steam, Epic... Tem a da Ubisoft agora também, que antes eles trabalhavam muito com a Epic, né? E tem a da própria EA, né? Ah, sim. Que é do GTA. Pergunta aqui agora. O que falta hoje nos jogos hoje em dia pra vocês? Pra mim, às vezes, falta vontade de jogar, na verdade. Eu não creio que seja problema dos jogos em si, porque a gente tem muita variedade de jogo. Mas não tem jogo que te prende, cara? Sei lá. Tem, por exemplo, ultimamente, assim, eu gosto muito do universo de Harry Potter. Certo. Por exemplo, eu gosto muito. E lançou agora o jogo. Legacy, não. Hogwarts Legacy. Então, esse foi o jogo que eu aprendi e eu fiquei assim, eu tava de recesso e eu ficava 8 horas por dia nesse jogo. Rapaz do céu, Tanto que cara. pra mim foi em uma semana eu acabei o jogo. Gente. Então, esse jogo, assim, ele me cativou e eu entreguei muito do meu tempo pra ele, né? E, assim, eu acho que eu tenho um controle também de mim. Às vezes eu me entrego muito pro jogo e às vezes tem que dar uma controlada. Entendi. Então, por exemplo, eu jogava outros jogos online também e eu passava muito tempo da minha vida e eu falei, eu vou dar uma pausa por enquanto. Mas quem nunca perdeu relacionamento por causa de jogo, né? A gente tava até comentando esse tempo atrás, né? De tipo, jogos que... Tenho muita briga, minha esposa sempre reclamava. É mesmo, cara? Eu jogo League of Legends, né? Eu jogava League Nossa. of Legends, que é um joguinho ali que o pessoal é muito viciado. Muito estressante, então em casa gritaria. Aquela troca de ofensas. Sério mesmo, cara? Bastante, muito. Então lá em casa até os vizinhos enlouqueciam. Gente do céu.
E isso, assim, que nem, cara, acho que o único jogo que eu jogo até hoje com frequência é o Counter-Strike mesmo, que, cara, não adianta, eu curto pra mas caramba. então, Mas é diferente, tipo... Mas você já chegou a jogar assim com um amigo seu? Já. Porque hoje em dia o Counter-Strike também é um jogo que, assim, antigamente a gente, quando era mais novo, a gente ia lan house, escola. Counter-Strike era só a diversão ali, troca de tiro. Cara, eu já competi em lan house, cara. Então, cara, já cheguei mas hoje em dia é um jogo que tem um cenário muito mais competitivo. Tem um pessoal que joga pra entrar ranqueado. É que hoje virou profissão, né, cara? Você parar pra ver, né? Exato. Quer dizer, nem sei se na época, antigamente, tinha isso lá fora. Mas assim, cara, hoje dá pra você ganhar dinheiro jogando. Dá. Hoje em dia tem muito mais acesso, visualização. Nesse boom depois de 2020 que a gente teve aí, com o pessoal ficando em casa, vendo live, e começou muito o Twitch, e aumentou muito o público nisso, aumentou muito o campeonato, e tem pessoa que dedica só pra isso, só pra fazer live, tem pessoa que é só... Tem jogador profissional de jogos. Caramba. Então, e é uma profissão muito boa e remunerada, então o cara tem que se dedicar muito, assim, não é o cara, ele é bom. O cara tem que treinar muito. O cara tem que entender a dinâmica da mecânica ele treina, ele tem time. Os caras, eles criam casas só pra ficar treinando, porque é o time deles. Então, tem muito dinheiro envolvido por trás. Assim, investimento só pra isso, porque tem muito retorno. É igual ao futebol. Interessante. Muito bacana. E você teria vontade de virar um jogador profissional? Faltaria habilidade. Não, vontade. Todo mundo tem. Quem não tem vontade? Ah, cara, eu não sei, cara. Eu fiquei com preguiça agora. Aqui falando assim, nossa, porque você fechou o jogo, jogou 8 horas sem parar no jogo, por exemplo. Isso, eu ficava o dia inteiro no jogo, mas assim, foi uma semana. Não, é semana. Agora imagina você ficar 1 ano trabalhando nisso. 1 ano trabalhando no mesmo jogo. E eu falo trabalhando porque, assim, eu acredito, a gente pode até depois bolar pra conseguir trazer um profissional da área, mas assim, cara, eu sou carteira assinada, jogo, sei lá, né? E eu falei, e aí? Isso aí é jogo ou é trampo, né? Tipo, não sei se dá pra fazer. É igual o cara que trabalha no McDonald's. Cara, o cara trabalha o dia inteiro, vai comer um lanche? Não vai. Não sei, então, talvez ele não tenha prazer ali quando está jogando, só esteja treinando. Então. Os dois lados também, né? De repente a pessoa gostar tanto que acaba não vendo ali como algo ruim, né? Vamos se dizer assim. Tipo, será que ele encontrou a receitinha do tipo... Eu não sei, eu não consigo imaginar. Que nem, por exemplo, hoje na Tex a gente tem uma demanda bastante puxada em função aos problemas que a gente lida com os clientes, a parte de resolução, esse tipo de coisa de ajudar mesmo, né? Mas beleza, só que assim, ainda assim tem a ver com a questão de propósito. Pelo menos no meu caso, né? Poxa, de estar ali servindo, de estar ali ajudando, né? Vocês também ali, no caso, de estar se importando, de estar ali correndo junto a esse tipo de coisa, né? Agora, qual que é o propósito? Eu fico pensando, né? Tipo, qual que é o propósito do cara que joga? Qual que é a vibe dele? Realmente é assim, cara? Estamos falando do jogador profissional? Então. É que assim, ó... Além do ganhar dinheiro, que ganha muito dinheiro, vamos concordar, temos né? o jogador profissional, que são os pro players, né? Que são os que jogam campeonatos, tem o time. E tem o pessoal que trabalha com o jogo também, mas são criadores de conteúdo. Então eles fazem live. Assim, eles podem gostar de jogo, mas eu acho que chega um momento que eles têm que entregar o conteúdo e eles têm que gravar, mesmo não com vontade. Não, mas aí eu acho que aí é outra coisa. Não é o... Porque assim, vamos supor que nem tem canais muito famosos hoje em dia, isso, né? Eu vou colocar uns que eu curto pra caramba, que nem, cara, eu cresci assistindo Jovem Nerd. Sim. Né? Cara, sensacional, né? Tipo, o Jovem Nerd, o Zangado, né? Que eu tinha. Cara, eu não tinha condições de ter o console e nem tinha tempo de jogar. Mas eu me divertia vendo o cara jogar. Porque é engraçado porque eu me sentia jogando, né? Então eu via as fases e tal, esse tipo de coisa era legal, né? Então, tipo assim, aí naquela época não tinha isso como conteúdo, virou uma mídia. Mas ele não é um gamer, não é um pro gamer, assim, tipo, joga muito bem um jogo, ou é ranqueado, esse tipo de coisa. Ele tem conteúdo, ele tem carismático. Então, né? Aí é um youtuber. Ele é um youtuber. Então, poderia fazer com qualquer outra coisa, mas assim, eu fico pensando assim, o cara que só joga mesmo, né? Mas aí até trazendo aqui na questão de construção mesmo, assim, né? Beleza. Quanto custa pra você virar um desse? Eu falo assim de infraestrutura. O que configura? O que é uma máquina gamer? Vamos começar por aí. Tem que ter LEDzinho, senão não vale? Se não tiver LED, não tem FPS. Então aí, ó. Na verdade, a máquina gamer hoje em dia. O que gamer, tudo se tornou um conceito gamer. Monitor game, teclado gamer, mouse gamer. Máquina gamer, geralmente, hoje a máquina montada para jogos. Então, o principal, ela tem lá todos os componentes. Vai ter o processador, memória, todas iguais de computador. Por exemplo, mas tem que ser o top de linha do computador. Core 5, Core 7. Não dá para ser qualquer peça. Mas o principal ali é a placa de vídeo, que é o que vai fazer o processamento gráfico dos jogos.
Então isso configura o computador gamer pra gente conseguir ter desempenhos para jogos. Então, por exemplo, que nem uma máquina de mineração, ela tem que ser muito parruda. Sim, Né? a máquina de mineração, porque o processamento das criptomoedas é um processamento, usa GPU, que é o chip de processamento, Uhum. então que ele é muito mais potente do que o do processador, o chip da placa de vídeo. Então eles fazem uma fazenda, então eles colocam várias placas de vídeo no computador e todas elas vão processando os dados para fazer essa mineração. Então, se eu pegar uma máquina de mineração e colocar uma placa de vídeo top, eu tô feliz da vida, então. A placa de Aí eu mineração... coloco só um farolete pra ficar LED, ficar iluminado. Então, é que assim, a placa de mineração, geralmente, se você quiser usar uma placa de mineração, ela já tá com a vida útil dela totalmente desgastada. Ah. Então, por isso, assim, hoje em dia tem muita gente que vende essas placas como placas para Então, jogos. é até um ponto que é interessante, que a gente às vezes quer comprar peça usada pra tentar fazer ali aí uma você- compensação, mas a vida útil da bichinha já foi, já Você era. se engambela. E tem muitas máquinas, por exemplo, muita placa de vídeo no mercado que é usada, que o pessoal pega essa placa de vídeo, vai lá, ressolda ela, troca um chipzinho outro aqui e vende ela como uma placa boa para jogo. Mas essa placa já tá desgastada, a vida útil dela não é boa. Entendi. Olha. Então essas são umas boas dicas, Umas né? boas Pra dicas. pra quem literalmente Então não conhece muito do assunto. Exato. Muita Bem gente bacana. hoje em dia quer, eu quero um computador game, vou comprar, vou sair comprando, mas não tem conhecimento, a pessoa acaba se dando mal. Porque vai lá, compra esses produtos, ou compra também um computador game naquele site que vende móveis. Você acaba se lascando. Não fala porque- assim, poxa, não fala assim, cara. Mas é polêmico. verdade, Quem nunca porque- comprou um instrumento lá? Então, Tudo a ver. Tudo a ver, não faz sentido. Você teria que se buscar algo profissional, ou entender do assunto, ou buscar um profissional que ali pra te dar um parecer. Ó, cara, eu quero isso aqui, eu desejo pra essa função, e a pessoa te recomenda. Não, e até um ponto interessante, que nem brincadeiras à parte, cara, eu trabalho com tecnologia desde que me conheço por gente. Cara, eu acho que meu primeiro registro com 15 anos já foi trabalhando em TI já, né? E é engraçado porque, assim, sempre joguei, sempre curti, mas nunca me aprofundei, por exemplo, em uma configuração, em montar uma máquina específica pra isso, né? Tanto que a gente montou a maquininha lá, cara, foi muito legal, foi muito divertido, gente. Depois a gente pode até vou até pegar a foto pra conseguir mostrar, pra gente postar depois lá. Seria bom colocar Né? a foto do computador. Cara, ficou muito legal, né? E meu, além de tudo, da performance, das peças, do porquê, do pra quê, cara, o layout, a beleza, o bagulho era bonito o negócio, cara. Hoje em dia, o computador gamer tem os Cara, requisitos. tipo assim, eu não sabia se eu jogava, você ficava olhando uma máquina assim, eu falei, nossa, e tinha um controlezinho, você mudava a cor, eu falei, puf, mudava a Tem que cor, ter o não sei LED. o quê. Né? Mas, que nem, vamos supor, hoje na TechSlab, por exemplo, a gente presta essa consultoria também. Sim, Né? por exemplo, a gente tem clientes lá. Por exemplo, eu tenho lá o diretor da empresa. Como é um caso que já aconteceu, né? Uhum. Cara, tô precisando de um computador pra trabalhar. Então a gente fez o orçamento e ele chegou, mas eu gosto também de jogar uns joguinhos. Um joguinho. Então a gente já dá uma remodelada ali e fala assim, ó, isso aqui. E a gente até pergunta qual jogo você quer, porque depende do jogo. Depende do jogo. requisito. É que nem, por exemplo, vai que nem, vou jogar um jogo que eu tava tentando jogar esse tempo atrás. O Legacy lá, o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Você vai precisar. Ele já tem um gráfico um pouco melhor do que os jogos antigos, então ele vai requerer um processador, uma placa de vídeo melhor, né? Esses jogos que eu falei que são jogos de campanha, jogos que não são multiplayers online, ele depende muito mais da placa de vídeo do que do processador em si. Mas em contrapartida, comparado ao Fly Simulator, por exemplo, Aí é um jogo de mundo aberto, é um jogo online, então eu requer muito processamento do ambiente online, então o processador também tem que acompanhar a placa de vídeo. entendi. Seria diferente. Ou seja, dá trabalho. Dá trabalho. Não você é, só, tem que- não é só montar as pecinhas, não. É só sair montando. Você tem que saber o que você precisa ali e a gente te recomendaria legal. Que interessante, né? E você vê como as coisas mudaram antigamente. E aí? Console, notebook gamer ou estação? Olha, como eu já falei no começo, sou muito suspeito a falar, porque eu sou jogador de computador. O computador, pra mim, eu vejo muitas vantagens. Primeiro, porque assim... Não, calma, rapaz. Você tá devendo estar mais antes de falar. Não, calma, não. Tá bom, E perdão. pra você, Camila, hoje você iniciou hoje numa jornada na sua vida. Hoje você vai chegar em casa, hoje vai colocar o seu fone gamer colorido, vai ligar sua máquina colorida. Literalmente. Né? Não, mas assim, que nem, Literalmente. por exemplo, que você enxerga? Até mesmo que é legal, porque assim, como você não faz parte, ou não tem ainda vivência nesse mundo, né? Na parte de games, por exemplo, qual é que é
a sua visão? Que nem a gente viu que não é tão fácil uma máquina, mas assim, um notebook seria mais atrativo? Um console, um videogame, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acho que também para poder chamar as pessoas, enfim, ou fazer algo assim em conjunto, ou algo mais individual, eu literalmente preferia mais um computador. O computador. Jogar com a galera e contra a galera. Contra a galera, com a galera, e aí é bem legal também. Bem legal. Cara, eu sempre fui computador, até eu ter uma filha. Ah, entendi. Cara, muito interessante. Não, na aplicação mesmo, né? Cara, sempre fui o cara de sentar ali, papapá, beleza. Tanto que cara, eu tenho em casa estação, tenho em casa computador, beleza, né? Mas em questão de comodidade, cara, eu lembro, tipo, da minha filha pequenininha dormindo, cara, e aqui, ó, joystick aqui no peito aqui. Cara, são cenas que me marcaram. Mas eu nunca conseguiria, por exemplo, fazer isso. Quer dizer, até conseguiria, porque tem como você colocar joystick lá e tal, né? Mas a ideia da facilidade. Mas aqui nem, por exemplo, uma coisa que foi feita só pra uma coisa e outra que você consegue pra usar pra outras coisas também. Então, por exemplo, uma estação gamer, você consegue fazer uma porrada de coisa. É um computador. É um computador. Eu uso pra trabalhar, né? Pra diversas coisas. Dá pra equiparar a performance, vamos supor, do computador com um console que nasceu e foi fabricado somente pra reproduzir os jogos? Computador pra jogo nível PlayStation 5. Ele vai sair mais caro do que o hardware do que o PlayStation 5. Uhum. Isso é fato. Porque ele vai requerer umas peças muito mais caras. Por exemplo, o PlayStation 5 hoje você encontra na faixa dos 3.500. Computador ali, a gente vai começar no 5, por aí. Uhum. Porém, o computador tem muito mais funções do que o videogame. Uhum. Então ele entrega isso, só que o videogame, ele é barato, mas os jogos são caros. Não, então, mas aí tá a questão. Mas já resolvendo essa questão com os planos, as assinaturas, né? Exato. Então isso já torna mais atrativo. Não, eu falo porque que nem a ideia da multifunção, né? A gente, até em questão de prática de trabalho mesmo, a gente às vezes encara a multifunção como uma coisa boa. E não é. Uhum. Assim, que nem a ideia eu digo assim, isso eu falando na aplicação, não tô falando do computador aqui no caso, né? Mas assim, eu fico pensando assim, eu falei, cara, eu tenho a sensação às vezes que é muito mais fluido às vezes você fazer algumas coisas em determinados equipamentos específicos para aquilo. Então, por exemplo, até parte de música. Legal, você consegue ouvir música no computador, legal, bacana. Mas assim, quem já teve a experiência de poder usar um iPod, que na época era a tecnologia pra ouvir música na rua, A qualidade né? musical dele era melhor, Cara, pegava mais né? frequências que um MP3 ali, Não um celular tinha, entrega. né? Então, tipo assim, que nem era uma coisa que foi feita só pra aquilo, então tinha. Então, na mesma aplicação na parte de games, por exemplo, então eu fico pensando assim, parte de console, será que não tem esse olhar também? A parte de console, os jogos são otimizados para rodar no console. Por Uhum. exemplo, a gente tem o PlayStation 4, que até hoje roda alguns jogos. Uhum. E sai para PlayStation 4. E assim, a placa de vídeo que tem ali dentro, o hardware em si do PlayStation 4, É simples. é um hardware simples. Hoje seria um hardware muito simples, mas o jogo é muito otimizado Uhum. para rodar no PS4. Mas você também não consegue ali mudar a configuração. Não, é aquilo. Você vai rodar naquilo, Vai rodar os até. 30 FPS, diferente do que a gente encontrou hoje no cenário do computador. Interessante. E vem cá, agora vamos falar de coisa séria agora, Camila. Oh, meu Deus, vamos lá. Agora vamos lá. Né? Na parte de psicologia, assim, na parte de jogos, por exemplo, assim, cara, na mente nossa, qual que é o impacto, qual que é o boom que dá os jogos e até mesmo, eu vou até trazer um olhar um pouco diferente, assim, não somente a questão da jogatina, da jogabilidade, de estar conectado ali à história e tudo mais, mas a questão do excesso de informação pra gente, assim, o que você na psicologia enxerga ou vê nisso? Certo, no caso, eu acho que você tem que jogar de uma maneira saudável, né? Igual o Heitor trouxe aí a 8 horas, questão das 8 horas, 2 dias sem né? parar. Isso é verdade. Então, no caso, os jogos eles são bons para várias habilidades, competências, enfim, né? Então, até para a parte mental, de memória. Então, é muito bom com relação a esses jogos para poder fortalecer isso e trazer mais competências, porque é muito lúdico, né? Então, você aprende com aquilo. Mas eu acho que tem
tem até um certo limite ali, né? Tem o vício também. Exatamente, então tem que tomar cuidado com relação a isso, então estipular um tempo, né, para isso, ou estar com os amigos também é muito bom, então em determinado horário, né, mas não deixando de fazer realmente suas tarefas, as suas obrigações. Fica aqui, ó, você jogador de LOL, vá ter amigos. Coitado, os caras têm amigo, né? Só qualquer... Pior que a gente tem amigo, muito amigo junto e briga. E briga junto. Briga junto. É isso aí, acho que é a construção da amizade perfeita, né? Exatamente, aí eu acho que é mais você estipular realmente os seus limites, né, brincar ali, trazer ali um momento de descontração, porque é muito bom, né, e também traz ali o alívio, né, do estresse do dia a dia, então é bom sim jogar para quem gosta de jogo, né, inclusive a gente até teve um dia que a gente teve do TI, trazer até, né, para a parte um pouco mais corporativa, a gente fala um pouco da parte profissional, né, e um pouco da parte pessoal, mas trazer também os jogos para os nossos dias a dia, da parte corporativa, né, então a gente até brincou no dia do TI, a gente trouxe o Gartic, então foi um momento ali de descontração que a gente teve todo mundo junto, foi um tempo determinado, mas foi bem, bem legal, foi um jogo ali de desenho que a gente fez, e foi muito bacana, assim, pra união do time, enfim, e foi um tempo, acho que a gente separou para aquilo, né, então acho que para tudo, na vida, tudo que é excesso é ruim, né. Sim. Exato. Não, e até legal que você colocou, que nem a Tex, ela, por ser uma fábrica de tecnologia, ela tenta trazer todos esses lados de atuação para poder atender e somar os clientes, mas também isso para dentro também, né? Então, tipo, o nosso faz parte do código Texleiro, né? Então, da sétima arte a parte musical, a parte de games também, porque quer queira, quer não, tá tudo envolvido, né? E é até legal porque assim, né, a gente tá montando já, né, tipo, um esquema pra gente conseguir jogar à noite já, com os jogos já. Cara, eu fui jogar com o Heitor à noite, eu fiquei com tanta raiva dele, cara, tanta raiva, né, pensa um cara que ele atravessou o mapa inteiro só pra me matar na outra fase. Eu falei, pra quê, cara? Eu tô do seu time, assim, sabe? Assim, né? Beleza. E o pior não foi isso. O pior foi o dia seguinte, com o cara lavado. Ô, bom dia, tudo bem? Eu falei, que safado, né? Mas aí que é legal, ó. Então você tem a parte da competição também, Lógico que é mais uma habilidade nesse sentido, saber também a parte da derrota, né? A parte ali de ganhar. Não, essa parte não é boa. Tá vendo? Também é muito legal isso, de você conhecer também o seu público, né? Então, eu fui inserida agora na área da tecnologia, não tinha muito conhecimento, e eu acho que bem bacana vocês até trazerem, né, isso para mim com relação aos jogos, então também trazer essa introdução para o meio corporativo e entender o seu público-alvo, né, que aí no caso são vocês como prestadores, e tá mais por dentro, literalmente, desse mundo de vocês, né, e poder ali aplicar outras ferramentas voltadas também para gamer, para trazer, eu acho, que o engajamento do público. Legal. Quantos gentes de gestão queria ter a nossa gente de gestão? Poxa, lá a gente diz assim, gente, vamos jogar. Eu falei, você tudo bem? Né? Não, mas agora, e é engraçado porque assim, você trouxe um olhar interessante, que a gente tá falando aqui sobre, tipo, realmente jogos assim, cara, em casa, montar máquina, esse tipo de coisa, o player, né, o cara assim, cara, não estamos falando nada, tipo assim, não estamos falando de trabalho, esse tipo de coisa, embora a gente dê aqui umas pinceladas, mas é legal que hoje, né, tá mais do que comprovado, que nem, cara, eu tenho muitos anos em escola privada, né, e uma das minhas expertises é educação, tecnologia educacional, né, trazendo a ideia de você conseguir aplicar o jogo na educação, né, então, tipo, a ideia da gamificação, a ideia de aplicação de conteúdo, esse tipo de coisa, né, e, tipo assim, é engraçado porque você também vê com uma crescente já há um tempo já, então, assim, isso já foi estabelecido, também isso no mundo corporativo, essa necessidade de gamificação, a ideia de trazer jogos para conseguir, às vezes, aplicar um conteúdo ou simplesmente gerar engajamento, gerar conexões internamente nas empresas, né, então, que nem, não sei, na sua época já tinha já um lance de jogos, já tinha, tipo, dispositivos pra você conseguir jogar? Não, na minha época disso tudo não. Mas eu também já trabalhei como você em escola, um pouco diferente, o seu era escolaria fundamental. Eu trabalhava com uma escola, a gente tinha consultoria de uma ferramenta de vendas. Era um sistema de vendas. Uhum. Só que a gente aplicava jogos para empresas dessa ferramenta. Então era muito legal porque a gente fazia um evento, então, por exemplo, colocava um notebook ali por equipes, e a ideia do jogo ali era o pessoal competir para quem vendia mais, só que tinha umas pegadinhas.
Por exemplo, era pegadinha sobre informação e ali gerava, assim, além de trazer ali o pessoal, o trabalho em equipe, gerava aprendizado com o jogo. Eles aprendiam que buscar informações e coisas mais usando o jogo dentro da empresa. Da empresa. Tem um dia só de evento só pra isso. Agora, vamos tentar trazer agora qual que é o problema dos jogos hoje em dia pra gente? Pra mim, seria ali eu como jogador mesmo, é o vício, por exemplo. O descontrole, assim, de não conseguir parar, assim mesmo? E também, assim, por exemplo, vamos lá, eu começava a jogar 7 horas, vou terminar às 10. Então minha mente ficava a milhão e pra eu dormir, minha mente não parava de trabalhar. Entendi. Isso atrapalhava meu sono também. E é engraçado porque que nem hoje até mesmo com o aumento de informação, com o conhecimento que todo mundo tem hoje, e cara, como isso é legal, né? Tipo assim, a gente consegue diagnosticar, identificar alguns problemas e consegue tratar, né? Uma delas, questão de ansiedade, por exemplo, né? E sabe uma coisa engraçada? Eu tava lendo um material tempo atrás e eu lembrei de quando lançou no PlayStation 2 o Need for Speed Underground 1. Na caixinha do DVDzinho que tinha, cara, tinha uma especificação muito clara que não era aconselhável você jogar aquilo no escuro. Por causa de foto... Exceto de luz, esse tipo de coisa. E, cara, bem naquela época, meu pai tinha comprado uma televisão da Sony de 42 polegadas. É lógico que eu ia jogar no escuro aquilo, né? Aquele negócio gigantesco, eu era um ratinho pequenininho, cara, era sensacional. E eu lembro, cara, de como a gente jogou, a gente jogou muito o jogo, era sensacional. Ainda é, né? Muito legal o jogo, né? Já customizar, mano, e você tinha o reflexo da pista e não sei o quê, e aquela luz entrando, tal, adrenalina, não sei o que. Eu lembro que, assim, cara, eu não dormia. Eu fechava o olho, eu ficava vendo as coisas acontecendo e tal, não sei o quê, cara, beleza. Hoje, por exemplo, que nem dependendo do jogo, que nem eu lembro quando lançou The Last of Us, por exemplo, né? Cara, que história sensacional, né? E acabava o jogo e você ficava assim, preocupado com o cara, eu falei, poxa, né? E agora? O The Last of Us é um jogo que, não sei se foi ele que introduziu, mas é um jogo que te trouxe, ali, além do jogo, é uma história. Você acompanha aquilo ali como se fosse um filme. Então, E você queria assistir as cutscenes, você não queria pular ela. Você ficava preocupado com o cara, torcendo pro cara. Você se introduz naquele universo ali como se você estivesse vivendo aquilo ali. Eu acho que isso é muito legal. Tem mais jogos desse estilo hoje. E é bacana, cara. Não, mas isso é um problema pra mim. Então, assim, Não, então, tanto que assim, tem regras em cada. Eu falei, cara, não se começa nenhuma série durante a semana, que eu não consigo. Meu, a série é boa, começa a assistir episódio, você quer assistir outro, quer assistir outro, beleza? E também não começa nenhum jogo durante a semana. Embora ontem me arrisquei eu fui ousado ontem, né? Tem um jogo, cara, de infância, que eu jogava eu e meu irmão, no console de Mega Drive, inclusive, que é o Ghosts and Goblins, né? Que a história é muito legal. Depois, inclusive, a gente pode até tentar trazer, tipo, falar sobre os jogos aqui, os jogos específicos, essas temáticas, né? E aí, remasterizar, eu fui jogar ele ontem, cara. Eu comecei a jogar, comecei a passar de fato, quando eu fui ver, tipo, 3 horas jogando, eu peguei e falei, meu Deus do céu, cara. Amanhã tem reunião de manhãzinha cedo. Tempo passa e você acaba você não vê, você cara. quer continuar, mas você sabe, tem que parar. É colocar limites, né? E como é que coloca limite, Camila? Vamos lá, como é que coloca limite? Coloca um despertador, tem uma esposa brava em casa, o que resolve? Eu acho que estipular um tempo mesmo que você vai jogar. Então, 1 hora para jogo, independente se ele terminar ou não, parou e vou fazer minhas outras tarefas. Só uma horinha? Poxa, nem aqueceu, né, cara? Ou se você tiver mais horas nesse sentido, mais. Mas contando que você não deixa de fazer realmente as suas obrigações, né, as suas tarefas diárias, enfim. Acho que é mais a questão mesmo desse limite, dessa consciência mesmo, né? Que o jogo ele é para se divertir, mas até a parte 2, né? Então você tem uma vida fora dali também, daquele universo, né? E assim, que nem isso num senso de psicologia, é bom jogar. Sim, ele traz muitas habilidades, muitas competências, né, através dos jogos, então não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que tem grandes vantagens ali dos jogos, de inserir os jogos, tanto na parte pessoal quanto da parte profissional, então sim, eu acho que você tem que só saber utilizar a ferramenta. Não, mas eu digo assim, não somente na parte técnica, tipo, de você aprender algo, enfim, eu digo na parte de saúde mesmo. Assim, que nem, cara, faz bem, tipo, a ideia do extravasar ali, ou algo assim, tipo, não sei. Sim,
traz uma parte mais de relaxamento, né? Ali, então, de repente, você tá com um dia muito estressante, né? Então, de repente, você acaba jogando ali, você vai para um outro universo, e aí aquele momento é um momento mais de descontração mesmo, no caso dele, passava nervoso jogando LOL. Não só, muito só. Mas aí precisa procurar um jogo, né, que seja um pouco mais, de repente, Tô mais procurando, tranquilo. Parada já. Não, cara, e assim, a gente só falou de console, PC, esse tipo de coisa. Cara, durante muito tempo eu curti muito jogar em iPad. Cara, e eu lembro quando lançou a febre do 8-ball pool. Rapaz do céu, cara, ali dá pra passar um nervoso ali o negócio, cara. Né? Mas da sua dinâmica de atuação, do seu trabalho, por exemplo, às vezes o cara fica buscando alguma fuga, alguma coisa, e acaba trazendo até, tipo, subrefúgios até meio perigosos, vamos colocar assim. E às vezes só dar uma jogadinha que já ajudava, né? Então, ó, você profissional aí que tá trabalhando muito aí, cara, vai dar uma jogadinha, né? Monta uma maquininha legal, compra um consolezinho, vai ali relaxar, joga comigo Splinter Cell, que não tem ninguém que joga comigo co-op, né? E fiquei chateado que tiraram da Steam, ele não é mais jogo não tem mais. Fiquei chateado, mas eu tenho. Né? E fazendo até um merchan aqui da Tex, né? E busque realmente uma consultoria, né? Que possa te ajudar ali, tanto a montagem, né? Do videogame em si, para poder jogar, né? Então, de repente, não procurar em qualquer lugar, mas procurar as pessoas certas. Não, é bacana. Um notebook também. O notebook é uma questão interessante. E notebook? O notebook, ele é um computador, a ideia dele é ele ser portátil. Ok, não, Assim, o notebook, comparado ao computador, ele tem algumas deficiências. Por exemplo, um jogo, você vai jogar um joguinho 3 horas ali, um jogo mais pesado, se o notebook pode aguentar. Mas ele não vai resfriar tão bem. Então ele sofre muito com a parte de resfriamento, desgaste por exemplo... Por que você tá falando mal de Pode olhar mais falando mal dele. Eu tô olhando porque eu tô pegando como exemplo. O teclado ele vai desgastar muito mais fácil e a troca de um teclado é muito mais difícil. Rapaz. E assim, ó, o hardware do notebook, ele é diferente do computador. Por exemplo, a gente pega aqui e fala assim, ó, um i5 de 10ª geração. Eu tenho isso no meu computador e tenho no notebook. É o mesmo? Não é. Eu tenho aqui o clock muito maior, então ele entrega muito mais desempenho do que o do notebook, porque o do notebook ele é projetado para o notebook para ele ter uma eficiência energética maior, né? E também não esquentar tanto. Então ele não vai ter o mesmo desempenho disso, tanto com o processador quanto a placa de vídeo notebook é diferente da de computador, não é a mesma. Agora, por exemplo, uma das vantagens do desk, você consegue fazer você upar ele. Então, você monta uma configuração, exato, dependendo também da placa, beleza. Mas o Note também, dependendo do Note. E o notebook é limitado ao upgrade, o computador não. Entendi. Então o notebook, por exemplo, ele é o que a gente consegue... Quer dizer, você consegue upar ele, mas só até um certo nível, isso, não que você não consegue. Por exemplo, ele tem uma placa de vídeo e processador delimitado ali e vai ser esse. Eu não consigo trocar. E esses são as centrais de processamento ali principal do computador. Entendi. Então isso a gente não consegue fazer a substituição. Tá. Bom, vou deixar aqui pro final, realmente nossa... Assim, vamos lá. Embora eu tô curioso, na verdade não é nem o seu, tô curioso da Camila, tô curioso, né? Cara, todo mundo tem uma listinha de jogos que são aquelas listinhas que aquecem o nosso coração, né? Certo. Aquela listinha que fala assim, cara, que nem você já, acho que talvez você vai colocar na sua lista aí do que você jogou 2 dias. Sem parar, né? Mas assim, vamos lá, vamos criar aqui uma lista bem específica de 3 jogos. Beleza? Usando memória afetiva ou eu posso não vou ser light aqui assim, cara, quais são os 3 jogos que marcaram a minha vida? Que marcaram a sua vida até hoje? Vamos começar pela Camila? É lógico, não, Camila, né? Sem pressão. Tá, então vamos lá. Não vale Fubeca. Não, ela falou cara, ela falou um esses dias, era... Como é que era? Da calçada? Era... Eu nunca vi aquele jogo, né? Você brincava na rua, era... Minha mãe na rua. Né? Eu falei, cara, eu nunca brinquei com isso, cara. Não, vamos lá. Ai, tô entregando a minha idade, né? Enfim. Mas os 3 jogos, vamos lá. Eu acho que eu vou na turma do console, porque eu acho que eu tenho memória afetiva, né? Desde essa época, então não sou uma super gamer, né? Só lembrando isso. Então, jogos mais atuais, assim... não é tanto a minha praia, então eu vou puxar ali pra época mais da adolescência, que seria, ou criança, né, que seria Super Mario Bros, o Crash. Uia! Crash é legal, e eu realmente vou falar sobre o jogo de luta, que é qual que era? Você lembra qual que era?
Era Então, tem Street Fighter, Tekken. Street Fighter. Esse é o melhor. Street Fighter Esse é muito bom. Exatamente, que aí você tem ali, você passa toda a sua raiva ali, vai apertando os botões, e aí pra mim é muito, muito legal. Boa, uma E boa. eu queria ganhar sempre, né? É uma boa lista, é uma boa lista. competição, Com quem você jogava no Street Fighter? Meu irmão, minha irmã. Não, personagem. A personagem. Era sempre a lutadora mulher, né? Óbvio. Chun-Li. Chun-Li. tinha a Kan-Hi também, era a Kan-Hi que falava, era a loirinha. Camille. Não lembro o nome dela. Gente, para nome Não, depois a gente dá uma bugada lá depois. Né? Não, show, beleza. E aí? Heitor. Vamos começar com Hogwarts Legacy, que eu falei, porque eu gosto muito do universo. Outro jogo, assim, que é uma... Eu vou falar não do jogo em si, mas da saga, que é o Far Cry. Então, sensacional, pra cara, mim, sensacional. é um jogo que eu também gosto muito de ambientação. Uhum. Então, Far O Cry... mapa aberto, a ideia do mapa aberto mesmo. Isso, mas a ambientação também do lugar. Então eu gostava muito do Far Cry, comecei ali no 2, mas o 3 foi o que mais me pegou, porque tinha aquilo de, por exemplo, eu quero progredir, então tem a caça de animal, tem muitas coisas pra fazer. Então eu fechei o 2, 3, o 5 e o 6. Nossa, cara. Essa saga foi. E pra fechar aqui a listinha, tem um jogo que eu jogava muito, muito com um amigo meu, assim, a gente passava... Não era o de caçar, não, que você quase fez o cara. É o jogo, é até normal, era o jogo da Liga da Justiça de PlayStation 2. É um jogo muito diferente. Dizem que é um jogo ruim, mas eu gostava muito, até porque eu sempre gostei muito de herói da DC, viu? Então, eu passava muito tempo, jogava, eu tenho muita lembrança boa desse jogo. Caramba. Esse jogo eu gostava muito, cara. Bacana. Cara, vamos ver. É que o ruim de 3 jogos que você acaba de você trouxe uns bons agora, né? Vamos lá. Então, acho que o primeiro, cara. Deixa eu ver. O primeiro que eu curti pra caramba quando. Acho que a ideia de fase, sempre curti muito a ideia de fase. Então, acho que o Sonic. Cara, o Sonic fez. Mano, o Sonic era meu amigão, cara, na escola, velho. Né? O Rainbow Six. Todos, né? Desde o PC, que a ideia do mapa meio esquisito e tudo mais, tinha só a mirinha, você não conseguia ver arma nem nada, né? Até pros atuais também, né? Tipo, a série, a construção mesmo, e até o livro é fantástico, né? O cara, Tom Clancy morreu, né? É um gênio, né? E o último, assim, que eu acho que dá pra trazer, assim, que também não conhecia, me surpreendeu ao ponto que, assim, a primeira vez que eu joguei foi no PC, o 2... Não me impressionou, mas foi legal. Aí quando eu comprei o PlayStation 4, eu joguei e, cara, quando eu montei a máquina, eu falei, não, eu vou comprar esse jogo pra PC também, que é o Far Cry. Far Cry? Né? O 5. 5? Cara... Foi o único você jogar o... Não, eu joguei todos, mas assim, o que realmente, cara, me prendeu na história mesmo foi esse. O vilão é muito bom do Far Cry. Cara, sensacional. Não, mas todos são legais, né? Sim, tipo assim, mas eu acho que o do 5 foi o que eu mais gostei. E o Up foi, é que você falou, foi perfeito, o Up foi do 3 em diante. Aí teve uma... Foi do 3, né? que foi totalmente diferente. Eu acho que a parte... como eu disse, a ambientação ali tinha muitas coisas pra fazer. Por exemplo, a parte de que eu quiser fazer uma arma específica, eu tenho que pegar um tubarão no mar, sabe? Então, cara, tinha muita coisa pra fazer, eu achava muito legal. E até legal que assim, né? É que eu tô falando, só vale 3 só, né? É que tem muitos outros também, né? Tem muito. Né? Mas assim, o que é bacana aqui, cara, que a gente vê construindo aqui sem querer, né? Independente, né, cara? A gente começou falando sobre isso, eu realmente acredito nisso. A gente hoje trabalha, a gente tem nossa vida, tem uma série de coisas, mas eu acho que o que é interessante é que isso sem querer nos conecta, a gente nem sabe, né? Tipo, que a ideia do tipo, o cara, ele é confeiteiro, o cara trabalha ali na obra, ali no caso ali, mas chega em casa, ele é o cara que ficou discutindo com o Heitor no LoL, né? E é isso aí, tipo, e fala de igual para igual, independente, e é uma coisa que eu acho que o jogo permite isso pra gente, né? Essa igualdade social, não sei se cabe dessa forma. Cara, não importa onde você mora, não importa onde você está jogando, né? Quer dizer, importa porque você vai perder se travar, mas enfim, né? Dependendo do jogo. Mas assim, a questão de, tipo assim, ali dentro, e talvez acho que essa é uma das questões das pessoas não quererem se desconectar, né? Às vezes tá tão difícil aqui fora e lá dentro é um ambiente que ela consegue ser, ou ela conseguiria desenvolver aquilo que ela queria, talvez com facilidade ou de uma forma que ela tenha domínio, e aí por isso não queira trazer isso pra fora, né? Mas é legal que a gente vê essa conexão, assim, né, cara? Quem diria que gente gestão, Camila, joga Street Fighter, cara. E ela vibrou aqui, tipo assim, não, que eu bati no cara. Eu falei, meu Deus, né? Que é isso? Não, né? Isso é muito legal. E eu vou até além, Walter. É muito legal ver essa singularidade, eu acho que de cada um, né? E também essa semelhança. Eu acho que é
é bem, bem bacana, assim, trazer esse ponto. Não, bacana. Bom, Torzinho, última consideração que você quer trazer pra gente conseguir fechar aqui esse quadro, esse episódio maravilhoso aqui. Acho que o papo foi legal, a gente trouxe coisas, a gente tinha muito mais coisa pra falar, mas Não, é muito vago, tempo, cara, é muita coisa. Não dá pra entrar em mérito de jogo que igual a gente conversa no dia a dia ali. Sim. E eu achei bacana a conversa aqui, a gente vai conhecendo lá um pouco mais um outro aí. Não, bacana. Camilinha, queria agradecer, né? Cara, olha... Eu que queria agradecer, então eu tô nesse universo, pra mim é muito novo, mas eu acho que é muito legal isso, né? E o que a TechsLab proporciona, né? Então, por mais que eu seja de uma outra área, eu estou vindo aqui num podcast conversar sobre gamer, então eu aprendo muito, eu acho que é isso que é legal também na Tex pra se falar, né? Que a gente é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é uma empresa que acolhe, né? É e que ensina, enfim. Não, muito bacana. Bom, então, vamos concluir aqui, fechar aqui. Vamos maravilhosamente bem, saudável, ninguém se matou, ninguém falou mal de jogo nenhum. Olha só, a gente sabe. Bem, né? A gente sabe, A gente tem ali... alguns conflitos de ideias ali de jogos ali no caso, né? Agora a gente vai ter que marcar, né? Vai ter que pra marcar competir. Street Fighter, né? talvez, ali. Street Fighter, ó, Seria esse aí. legal. Acho que esse aí todo mundo gostaria. Né? Mas legal. Agora, você aí em casa, né, tem dúvida, ou tem vontade, ou até mesmo que nem a gente trouxe aqui alguns pontos que é legal, cara, vem falar com a gente consegue te ajudar, consegue te apoiar nessa questão aí no caso, né? Não somente na parte corporativa, na parte business, para conseguir atender essas atividades do seu negócio, mas também conseguir talvez montar ali a máquina que também é importante pro profissional. Eu trouxe aqui um psicólogo para falar para vocês assim, eu falei, cara, vai jogar um pouquinho, né? Então, é muito bacana, eu vejo o crescimento da Tex e essa desenvoltura, né? E ainda assim, a fala ainda se mantém. Cara, a gente quer servir vocês, então vem falar com a gente, vem conhecer um pouquinho a gente, tá? E, inclusive, né, deixa aqui nos comentários, quais jogos mais te marcaram? Põe aqui embaixo pra gente conseguir acompanhar e, assim, vamos construir aqui esse bate-papo pra gente, nos próximos episódios, a gente falar de outros assuntos mais específicos, gêneros mais específicos e situações que vai surgindo aí, certo? Gente, muito obrigado. Obrigada. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Oi.